Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E hoje nós vamos estar conversando sobre a família do pastor. Bem-vindo, Igor. Obrigado, meu pastor. Sempre uma honra estar aqui com todo mundo, né? Foi tão bom ontem que a gente precisa dar continuidade hoje, né? Isso aí. Porque esse é um assunto muito importante, quando a gente fala da família do pastor. Afinal de contas, o grande desafio para o pastor é não permitir que as demandas do ministério prejudiquem nem o casamento e nem a família. Igor, antes, você que está chegando aí, já vai dando o seu like, tá? Já vai dando o seu like, tá? E já vai colocando aqui embaixo, eu oro pela família do meu pastor. Eu oro pela família do meu pastor, ok? É muito importante que você fique conosco até o final e que você também envie para as pessoas que você ama esse link para que elas possam assistir, principalmente seu pastor, sua pastora, líder de casais, líder de pequeno grupo, todos, tá, devem assistir esse bate-papo porque ele é muito pertinente, ele é muito necessário. Igor, ontem nós nós falamos sobre o problema da ausência paterna e também por que muitas vezes os filhos eles não querem ser pastor, pelo contrário, às vezes tem uma aversão para o ministério. E aí nós mencionamos dois pais que erraram no processo de educação dos seus filhos, que foi Samuel e também Davi, não é? E contemporâneos, né? Porque eles viveram ali na mesma época, apesar de Samuel ser mais velho do que Davi. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a superproteção de Eli em relação aos seus filhos, porque isso também atrapalha, não é? Com certeza. Os filhos do pastor, principalmente, porque a gente percebe que Eli foi muito complacente com os seus filhos e Deus julgou ele, não porque os seus filhos erraram, mas porque os filhos erravam e ele não corrigia, não disciplinava. Fala um pouquinho sobre isso. Muito interessante, pastor, essa visão de pais complacentes, porque alguns pais, eles têm até um ditado que eles usam: vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Exatamente. Mas assim, é interessante nós sermos a plataforma de lançamento dos nossos filhos, né? Ou seja, aquilo que nós conquistamos, os nossos filhos começarem dali para cima. Mas isso não significa que nós não podemos tirar dos nossos filhos o direito deles conquistarem, Sim. deles aprenderem, né? Então, assim, muitos caminhos que nos fizeram bem-sucedidos são caminhos que eles também devem trilhar, claro, com conquistas maiores, coisas maiores, mas o caminho é o mesmo. A pessoa tem que conquistar. E aí muitos pais erram por achar que não, é a idade, é isso, é aquilo. A gente não viu isso com Jesus. Jesus, Não. com 12 anos, ele estava na sinagoga falando: estou cuidando das coisas do meu pai. Uhum. Ou seja, não teve moleza, né? Não tem moleza Uhum. para Não tem judeu, não coisa. tem moleza para quem conquista, não tem moleza. Eu mesmo comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. Então, para quem quer conquistar, não tem como deixar para lá e achar que é da idade e que uma hora. Porque não vai. Não vai. Não é o tempo que vai fazer Não isso. vai. Né? Então, os pais complacentes, eu percebo que é um excesso de cuidado e não entenderam o seu papel de pai, porque até numa ministração que eu vi do Santo Subirá, achei interessante que ele dá o testemunho sobre maturidade e ele falou sobre o Israel, sobre o filho dele. Então, o filho dele quis casar muito cedo, né? E ele fala exatamente isso: você quer casar cedo? Eu vou te colocar numa estufa. E é interessante isso. Vou te colocar numa estufa, Para porque amadurecer, né? amadurecer mais rápido do que o normal. É. Então você vai. E aí ele conta até um testemunho, pastor, que eu achei interessante, e de que a primeira coisa foi aprender a gestão financeira. Então você vai viver com isso nos Estados Unidos, né? E aí tem que durar até o fim do mês. E um dia ele acabou, faltava tipo uns 3 dias para acabar o mês, e falou: você vai jejuar agora, 3 dias só na água. Então, ele disse que doeu o coração dele como Uhum. pai. Mas se ele quer que o filho dele seja alguém, tinha que fazer isso. E exatamente, a gente tem um conceito muito errado. Eu acho que no Brasil, não sei se fora também é assim, mas no Brasil nós temos um conceito errado de que
Amar os nossos filhos é exatamente deixar eles fazer o sonho dos seus corações. Se a gente fizer o sonho do nosso coração, o Douglas falou um dia desse, eu achei muito interessante, né? Nós vamos, o que está no nosso coração são paixões, concupiscências, então nós vamos pecar. Uhum. Então, ser complacente é exatamente deixar o filho fazer o que ele quer. Uhum. E aí acontece como ele. E infelizmente, né, a complacência e falta de correção diante da rebeldia dos filhos, né, Eli não corrigiu seus filhos quando necessário, por isso Deus lhe disse, olha como a palavra de Deus para Eli, por não ter corrigido seus filhos, foi dura. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Isso meu pai nos ensinou muito a respeito disso, né? Meu pai, ele sempre disciplinava quando nós errávamos. Eu até contei que quando eu tinha, eu acho que 14 anos, eu fui no cinema, assisti à tarde, uma sessão da tarde, uma bobeirinha, tipo um desenho, né? Meu pai me suspendeu naquela época 3 meses da comunhão. Vai ficar 3 meses sem tomar Santa Ceia, né? E eu penso que o exemplo tem que começar na casa do pastor, né? Se os filhos acertam, temos que aplaudir, mas se os filhos erram, eles precisam ser corrigidos, porque custou muito caro para Eli não corrigir seus filhos. Mas eu quero levantar aqui uma outra questão que é tão séria quanto essa, pastor Igor. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a família do pastor dentro de um projeto que nós temos que chama Rede de Mentoria PDP, né? Pastor Discipulando o Pastor. A maioria dos pastores que a gente percebe que estão sem um direcionamento e às vezes se perdendo no caminho é porque eles não têm mentores, não têm instrutores, não têm conselheiros, não têm pais, ministerialmente falando. E aqui eu quero levantar uma outra questão que é muito séria, né? Quando o líder transfere para a esposa o papel de cabeça do lar, adulterando um princípio. Aí nós temos aqui o exemplo de Acabe e Jezabel, Acabe era um líder, né? E ele era um rei, ele pastoreava o povo de Deus, liderava o povo de Deus. 1 Reis 16:31 diz assim, não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior, e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Ou seja, ele já começou errado, né? Porque é interessante que algumas pessoas têm chamada para o ministério, têm vocação para o ministério, têm tudo para exercer, não é, uma função ministerial, mas casa com uma pessoa que não está alinhada com o seu sonho, com o seu propósito, com a sua visão. E muitos líderes hoje têm dificuldade para pastorear porque fizeram um casamento errado. Né? Pastor, quando o senhor fala, eu lembro de alguns casos, né, de amigos e conhecidos que, mesma coisa, chamado, com tudo, e casaram mal. E não tem jeito, não tem essa história, eu vou ser uma coisa, minha esposa, não tem como. Não tem como. Então, assim, se literalmente não forem os dois, não vai. E a gente percebe homens fracos, só existe Jezabel porque existem homens fracos. Né? Exatamente. Se tivesse homens fortes, Jezabel não tinha lugar. Exatamente. Mesmo que ela continuasse sendo Jezabel, mas não teria lugar. E lembrando sempre, para quem está nos ouvindo aqui, quando a gente fala de Jezabel, hoje Jezabel não existe mais como naquela época, que era uma mulher com o nome Jezabel e que realmente era uma mulher terrível. Mas o espírito, a mentalidade, a forma de pensar, o arquétipo, exatamente, existe. Existe. E como tem homens que... E a gente percebe, pastor, a gente sempre volta para a raiz, né? São homens que que sofreram, talvez, com a ausência dos pais, órfãos de pais vivos, muitas vezes, ou de pai morto também, e órfãos mesmo, né? E não aprenderam a ter uma referência de pai, e não aprenderam a ser pai. Uhum. E aí foram cuidados somente pela mãe. Aí casa com uma mulher forte. Para quê? Para reproduzir no casamento, para ter uma mãe no casamento. Exatamente. Então é por isso que só existe Jezabel, porque existe Acabe.
Então, se não existisse Acabe, vai que uma Jezabel dessa casa com Davi. Ela nunca ia ser Jezabel, porque ele não ia deixar. Não. Entendeu? Então, a gente percebe que viu essa situação, ele precisa de direção. Ele precisa ter pai para aprender a ser pai. E nunca é tarde. Mesmo que seja homens com 40, 50 anos, nunca é tarde para aprender a ser pai. É interessante que meu pai, eu conto às vezes isso, quando eu era adolescente, então eu ia ajudar meu pai, né, a arrumar o jardim, carpir e tal. E meu pai ficava assim para mim, ó, trata bem a sua mulher, cuida bem da sua mulher, não deixa faltar carinho para sua mulher, mas seja o homem da casa, cara. É isso aí. Seja o macho da casa, entendeu? Não dá mole para mulher, porque mulher folga, né? Mulher folgada. E ele dizia, não, mas eu entendi o que meu pai queria dizer. Meu pai estava falando sobre liderança, né? Sobre o que Paulo fala sobre ser o cabeça do lar. Né? Acabe como marido foi medíocre, ordinário, conivente e submisso. E aí a ordem bíblica é o homem governa e a mulher edifica. Inversão de papéis. Exatamente. O homem governa e a mulher edifica. Inverter isso é quebrar o princípio de autoridade e levantar a fortaleza da rebelião na família. Então, literalmente falando, o Acabe foi um cara que perdeu a cabeça e deixou a mulher liderar no lugar dele. Acabe era fraco em capacidade moral, destituído de princípio, sem nenhuma alta norma de reto procedor e egoísta. Dessa forma, seu caráter foi facilmente modelado pelo espírito determinado de Jezabel. Agora, preste atenção. Qual era a índole de Jezabel? Patrona da idolatria, vingativa, homicida, incitava o seu marido ao mal e uma mulher vã, certo? Agora, Acabe foi um marido complacente, desculpem, com os erros da sua esposa. Deixou de liderar para ser liderado. Aí a gente precisa entender que muitas mulheres de pastores, elas não entenderam o que é submissão. Porque submissão não é a mulher medir força com o marido. Submissão não é a mulher competir pela liderança da casa. Submissão é a mulher estar casada com a missão do marido. E quando uma mulher não entendeu o seu papel ao lado do pastor e passa a agir no espírito de Jezabel, estraga grande. Muito. Eu quero, antes de falar sobre isso, pastor, quero só abrir um parênteses aqui, porque existe, já pegamos, não sei muito mais do que eu, casos de mulheres que elas são mulheres fortes, mas são tementes a Deus. Exatamente. São diferentes de Jezabel. E elas clamam por socorro porque o marido não governa. Não governa. Então elas clamam, empurrando para eles governar, e eles não conseguem governar. Não, inclusive tem mulher que fala, pastor, se eu não fizer, a casa cai. Exatamente. Então a gente sabe que existe esse tipo de mulher que sofre hoje, pastor. E o que fazer? Seu marido precisa de um homem como referência, um mentor, alguém que possa ajudar ele. Agora sim, né? Mulheres que não entenderam submissão. A gente costuma dizer, né, pastor, o seguinte, que as pessoas não entendem o que é a submissão, porque a submissão não é a mulher não é subserviência, né, como você sempre fala. Não é ela ser uma serva no sentido de obrigação, uma escrava do marido. Não é isso. Então, se o marido ele tem uma visão, quero chegar em tal lugar. Se a sua missão for arrumar a mesa e facilitar a vida dele para que isso se cumpra, você está sendo submissa. Exatamente. Então, você pode ser você mesma na sua missão, naquilo que você gosta de fazer, ajudando na missão geral que Deus deu para o seu marido. A grande questão é quando tem mulheres que dizem, não, mas eu tenho que viver, eu tenho que realizar meu sonho. E ninguém está dizendo para deixar de viver, a única coisa é a visão. Então, assim, tem mulheres que querem fazer algo para elas. E aí competem com os seus maridos. Ela pode fazer a mesma coisa, só moldar a visão do marido. Isso é submissão. Exatamente. A missão está debaixo da missão do marido, que é o que Deus deu, que na verdade a do marido não é dele, é de Deus, é aquilo que Deus deu, né? Então é cada um se encontrar nos seus papéis,
em sua missão para que a visão que veio de Deus se cumpra. E tem muita gente que não entende isso porque não entende a visão. Exatamente. E outra coisa, o que as mulheres precisam entender é que não existe um papel que seja mais importante do que o outro. Porque veja só, Exatamente. se eu disser, ó, vamos supor que a mulher é sub, né? Ela é a coluna que está sustentando uma laje. Aí a pergunta que fica, o que é mais importante, a laje ou a coluna? Os dois. Os dois. É Um a- precisa do outro. Exatamente, a mesma coisa de perguntar o que é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda do avião? Sim. Ou seja, depende das duas asas para o avião voar, né? Para ele se equilibrar no alto. Então, o que as mulheres precisam entender é que é uma questão de papel. É uma questão de papel. E é lindo quando, ainda hoje eu estava conversando com o pastor Igor, falando da minha esposa, né? Minha esposa é maravilhosa. Como ela entendeu o papel dela. Verdade. Como ela entendeu, certo? E é por isso que eu faço tudo para honrá-la. Porque ela faz tudo para me honrar. Então, quando existe esse espírito na relação do casal de pastores, acaba o problema. Porque ela vai fazer de tudo para honrá-lo, respeitá-lo, e ela influencia a igreja para fazê-lo, e aí ele, então, a honra publicamente, influenciando os maridos da igreja para fazer o mesmo com a esposa. Então, é uma coisa muito fácil, muito simples. Quanto mais eu sou honrado, mais eu honro. É interessante. Inclusive, estava falando sobre isso, que a pastora é muito acolhedora, né? Uhum. Como ela já pensou se o senhor tivesse que se preocupar em acolher alguém? Não dá. Meu Deus, não dá, não dá. Então, ó, a minha esposa também é maravilhosa. A Lília, por exemplo, a gente veio para cá para servir em 2 eventos. Uhum. E aí ela falou, bem, não vou conseguir ficar nos 2, mas você fica lá e eu resolvo tudo. Ela não Olha aí. deixa eu me preocupar com nada. Olha aí. Então, ela faz uma logística, pastor, com a equipe, para cuidar com nossos filhos são pequenos ainda, né? Tem a Sofia de 12 anos, Samuel de 7. Aí faz uma logística e vai resolvendo todos os dias. E aí, amor, tá tudo bem? Não, tá tudo certo. Tá vendo sua aula disso, aquilo e tal. E resolvendo. Até que quando não dá mais bem, agora eu vou voltar. Você fica aí, tal, tal. Então, se não fosse ela, eu não estaria aqui. Exatamente. Não tem como. Então, não tem mais importante. Se não fosse ela, não tem como. E por isso que eu falo, a interdependência. Nós dependemos uns dos outros e todos são importantes. Minha esposa nunca pregou, nunca vi minha esposa pregar. Só que ela cuida No tão púlpito, bem né? de mim, que o que ela faz é tão importante quanto o que eu faço. Entendeu? Porque se ela não fizesse, também não estaria fazendo o que eu faço. Então, as mulheres precisam entender isso. Não precisa competir pela liderança, não precisa, de repente, querer assumir o papel do outro, porque isso não vai funcionar. É o que eu disse hoje pela manhã. Não é? Essa caneta aqui, ó, ela foi feita com o propósito de escrever. E o papel foi feito com o propósito de se deixar escrever, né? de ser anotado. Agora, se o papel for querer escrever, ele não vai conseguir. Ele vai ficar a vida inteira tentando. E se a caneta for fazer o papel do papel da folha, também vai ter problema, nunca vai conseguir. Esse é o grande problema das mulheres. Às vezes a mulher está cansada, exausta, estressada, querendo desistir, porque ela está fora do lugar. Ela está querendo fazer aquilo para o qual não foi chamada. E está concorrendo com o marido. E aí fica aqui uma palavra. Tem mulher que até assume o lugar do marido, de líder. Tá? Mas lá na frente, ela começa a se cansar. Lá na frente, ela começa a se sentir exausta. Lá na frente, ela começa a pedir socorro. Por quê? Porque Deus fez tudo muito certo. Muito certo. Por exemplo, Deus fez o homem mais racional e fisicamente mais forte. Por quê? É para carregar o peso maior, é para aguentar as pancadas maiores, entendeu? Deus fez a mulher fisicamente mais frágil e emocionalmente mais sensível. A mulher é emoção. Por quê? Porque o papel que ela tem que cumprir precisa disso. De sensibilidade. De né? sensibilidade. E o homem para aguentar as pancadas. Então, é o equilíbrio. Entendeu? Agora, quando a mulher quer ser o homem quer ser a mulher, aí, meu irmão, aí bagunça, aí não funciona, não chegamos a lugar nenhum. Tem um outro ponto que eu quero levantar aqui, que é tão importante quando a esposa deixa de honrar o marido na sua ausência, motivada por uma carência crônica, e até eu levantei aquela questão do Potifar. Né? Não que eu esteja aqui racionalizando o pecado, justificando o pecado,
Mas nós precisamos reconhecer que quando a mulher não cumpre o seu papel, abre-se brechas facilitando a ação do inimigo. Quando o marido não cumpre o seu papel, abre-se brechas facilitando a ação do inimigo. Por exemplo, José, a Bíblia diz que ele era um sonhador. José diz que a Bíblia diz que José era um sonhador. A Bíblia diz que José era um excelente administrador. A Bíblia diz que José ele era bonito, não é, de porte e de aparência. Então, a impressão que fica é que José era um cara educado, gentil, sensato, sabia entrar, sabia sair, sabia se colocar, era proativo, entendeu? E o Senhor era com ele, ou seja, onde ele botava a mão, o Senhor prosperava. Qual é a mulher que não quer ter um homem assim? Admirando o cara, né? Você está me entendendo? De repente, essa mulher de Potifar coloca os olhos em José. Entendeu? Ela errou? Claro que errou. Mas será que esse envolvimento dela emocional e esse desejo de se entregar para José não foi porque ela estava vendo em José o que ela nunca encontrou no marido? Essa carência, né? Crônica, né? Essa carência. É uma carência crônica, entendeu? E aí que eu falo para os líderes o cuidado que nós devemos ter. Porque as mulheres, elas são tão vulneráveis e passíveis, tá? de tentação como nós, entendeu? O que você pensa sobre isso? A mulher ela tem uma necessidade de admirar o seu homem, né? O seu marido. Ela tem a necessidade de admirar. É o que, se for bonito, bem, mas assim, são os atributos, aquilo que ela gosta, sabe? É como elas dizem, do homem ser homem, né? De resolver as coisas, de se sentir protegido. Exatamente. E aí, tá faltando um pouco nessa geração, né? Homens que resolvam, que muitos homens estão transferindo culpa, responsabilidade para a mulher resolver. E isso vai cansando as mulheres. Então, uma coisa que o senhor tocou, eu achei interessante, José, ele resolvia tudo, ou seja, Sim. Quem estava ganhando o dinheiro na casa era José. Sim. Era o proativo, era o cara que botava a mão e tudo prosperava. Então é normal que qualquer pessoa admire José. E ela sendo do sexo oposto, e tem a questão da familiaridade, Sim. aí ela acabou sendo talvez seduzida pelo José, mesmo sem ser a intenção de José. Então, essa carência... A admiração virou uma tentação. Uma tentação. Porque a mulher ela tem a necessidade de admirar. Uhum. Por exemplo, eu penso assim, né, porque 3 coisas que os filhos esperam e precisam, e as mulheres esperam e precisam, que é proteção, provisão e direção. São 3 coisas, né? Proteção, provisão e direção. Então, às vezes, quando eu fico vendo a Rose falando no telefone com a amiga a meu respeito, ela fala com a boca cheia. Não, o Josué não sei o quê. Não, e aqui é assim. Meu marido faz assim. Ou seja, ela se sente segura. Você está vendo? Ela se sente segura. Não, meu marido resolve. Não, se fosse meu marido, já tinha falado com ele. Isso. Então, toda mulher quer ter um homem que resolve a parada. Entendeu? Toda mulher quer ter um homem. Por exemplo, toda mulher quer ter um homem que se cuida fisicamente. Ô, irmão, essa história de que mulher não liga, ela liga. Assim como nós estamos preocupados com a saúde da nossa esposa, com sobrepeso e tal, a mulher também. Ela quer ter um marido que cuida do cabelo, que cuida da sua aparência, que cuida da sua saúde, sua higiene bucal. Agora tem uns caras que são... Eu estou falando aqui com pastores e líderes. Tem uns caras que são relaxados. Não é? Ogros, né? Exatamente. Aí vê o José lá, né? Vê o José, que é o diácono. O diácono. Do Clóvis aqui, do Clóvis. Aí vê um diácono lá. O cara é caprichoso, é cuidadoso, é cheiroso. Resolve tudo. Resolve tudo. Deixa comigo que eu resolvo essa parada. Agora, de repente, a mulher tem ao lado o marido que é devagar, ela não troca lâmpada. Nem troca lâmpada, não penteia o cabelo direito, não faz a barba direito, não tem o hálito legal e tal. Gente, nós, pastores, precisamos ser um exemplo para o rebanho até nisso. Exatamente. Principalmente em casa, né? Exatamente. Principalmente em casa. Então, isso é muito interessante. Muitos pastores... A gente está rindo, gente, porque a gente lembra de alguns casos que aconteceu na mentoria aqui, que a gente foi interessante.
Mas, assim, alguns homens que realmente, isso é sério. Inclusive, lá na igreja, pastor, teve um período que a gente brincou que ia fazer um curso de macho. Boa, boa. Que é para alguns homens aprenderem a trocar pneu, que não sabe, trocar lâmpada. Pô, tem coisa que eu não sei fazer, mexer no cano, mas você tem que resolver, pelo menos. Não sei fazer, Tem homem que não dirige, que é mulher que dirige. É absurdo. Sabe, contrata alguém que resolve. Então, é uma coisa quebrada na tua casa faz muito tempo. Então, são coisas, são detalhes, mas ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em coisas pequenas. Então, assim, isso vai enchendo a mulher, até que a mulher chama o diácono. O diácono resolve. O diácono nem José, ele resolvia tudo. E aí acaba admirando o cara. Aí começa uma carência, porque, poxa, já falei tanto e não resolve. Então, realmente, a mulher tem necessidade de abrir a boca e dizer, não, meu marido não é assim, meu marido faz. Isso é questão da admiração. Por exemplo, e aí a mulher fala, não, meu marido é romântico. Pô, meu marido é romântico. Pô, meu marido é sensível. Pô, meu marido me fez uma surpresa ontem. E aí o seu marido, né? E o seu marido? Então, presta atenção, sem contar com aqueles pastores que às vezes eles são gentis com todos, menos com a esposa, não é? Eles são amigos de todos, menos a esposa, né? Eles param para ouvir a todas, menos a esposa. E a esposa vai se sentindo meio que ovelha de quinta categoria, né? Poxa, eu não tenho valor. Não tem valor. Eu não tenho valor. Meu marido ouve a irmã, ouve a mãe, ouve a cunhada, ouve o outro, para no meio do caminho, não é? Prioriza e tal. Agora, quando chega a vez de ouvir a esposa, não tem tempo, não é sensível, não para, entendeu? Não considera, não responde. Aí nós começamos a ter uma incoerência, uma incongruência. Não é? E isso, gente, chega para mim, assim, sempre chega para mim. Pastor, meu marido não é o que ele fala no púlpito. É por isso que a gente tem falado, pastor, que a pandemia foi um laboratório, né? Gente, eu creio de verdade que a igreja dos últimos dias, lá na frente, não sei exatamente quando, mas ela caminha para isso. Ela vai voltar para a família. Então, se você não tiver uma família estruturada, não souber o seu papel, você vai ter uma grande dificuldade de congregar na igreja chamada sua casa. E aí vai ser difícil. Exatamente. Porque na sua casa, que é a sua primeira igreja, que realmente você tem que ser quem você é, né? Realmente, para de lá você ser um bom pastor e tal. E aí inverte os papéis. Um pastor que faz isso, como o pastor José falou aqui, ele esqueceu de Efésios 5, que o marido tem que amar a esposa, assim como Jesus, uma igreja, se entregou, deu a vida por ela. Então, é uma desonra. Né? Mulheres se sentindo desonradas. Tem homens também se sentindo desonrados, Sim, mas claro. Como nós precisamos aprender, voltar para ajustes familiar. Porque o ajuste, quando ajusta aqui, ajusta ali, quando vê, o gigante não é tão grande. Não, é verdade. Agora, a gente precisa ter a humildade para ouvir, que nem você está ouvindo aqui esse podcast, né? Você precisa ter a humildade de reconhecer, pô, preciso melhorar, eu não estou legal, eu preciso mudar, pô, eu não estou bem, eu preciso fazer diferente, entendeu? Aí é importante que o líder tenha compromisso com prioridades, né? O líder que foi engolido pelo ativismo e se tornou um escravo da sua agenda, né? Ele está tão absorvido no exercício de sua função que perdeu a sensibilidade e a noção de valores, ou já não acredita mais na cura de sua família, que está doente, preferindo deixá-la morrer. Esse é o grande problema. Então, eu quero que vocês guardem esta sequência aqui. Ó. Pessoas vêm antes de coisas. Isso aí. 2 Coríntios 8,5. O lar vem antes da igreja. Governe bem primeiro a sua casa. O cônjuge vem antes dos filhos. Os filhos vêm antes dos amigos. O cônjuge vem antes de si mesmo. O amor ágape, ele não é autocentralizado, mas centraliza o outro, tá? Mas eu quero fechar esse nosso bate-papo aqui falando sobre uma outra questão tão relevante quanto, Igor. Quando o líder deixa de liderar a si mesmo e quebra a sua aliança com Deus, com a esposa e com a família, e aqui nós temos aquele caso que todo mundo cita quando se trata de infidelidade,
entre pastores e líderes, né? Que é o Davi, tá? Davi fez tudo aquilo sem pensar nas consequências. Isso está em 1 Samuel 11. Davi estava com 50 anos. Ele estava no auge da sua liderança. Eu costumo dizer que 50 anos é uma idade onde muitos querem voltar à adolescência, se vestir como adolescente, mostrar que podem e tal, coisas assim, não é? Só um momentinho, gente, porque me parece que a minha bateria ela está acabando, então nós vamos concluindo aqui, hein? Nós vamos concluindo aqui, tá? Então veja só, essa é uma idade muito séria, né? Davi estava com 50 anos, no auge da sua liderança, e de repente ele começa a transferir responsabilidades para o seu subalterno Joabe, né? E ele fica no palácio quando deveria estar na guerra. E aí é muito perigoso quando você usa o seu tempo livre de forma destrutiva, né? E, e é interessante que numa conversa, né, assim, de Deus com Davi, depois do pecado, Deus disse: Eu te ungi rei sobre Israel. É um pai falando com o filho. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do seu senhor. Te dei as mulheres do teu senhor. Se isso fosse pouco, era só você falar para mim, Dava que mais eu ainda. te daria mais. Então você não tinha razão. Você não tinha razão para fazer aquilo que você fez. Agora, como o pastor pode fechar as brechas para que isso não aconteça? É uma coisa que nós falamos ontem, pastor, que tem a ver muito com isso aí, é o descanso, né? Uhum. Geralmente a pessoa cansada no ativismo, ela precisa descansar. Só que no caso de Davi, ele não descansou. Ele literalmente saiu da sua posição. Uhum. E descansar não é sair da posição. Não. Descansar, estou descansando, mas sei quem eu sou. Uhum. Então, como a Bíblia diz, ele deu lugar ao diabo, literalmente. Ele entregou o lugar dele, que a Bíblia diz que era tempo que os reis estarem em guerra. Era tempo de os reis estarem lá. Uhum. E ele não estava. Então, literalmente, ele deu lugar ao diabo. Ele deu lugar para alguém. Então, o descanso é uma das coisas, principalmente hoje em dia, que a pessoa tem que entender. Eu tenho que tirar um tempo de descanso. E nesse tempo de descanso, eu continuar sendo quem eu sou. Até mais filho de Deus do que nunca, para ouvir Deus, né? E um segundo problema, eu sempre costumo dizer lá na igreja que é pior do que ter portas fechadas, são muitas portas abertas. Uhum. Ou seja, é quando tudo está indo muito bem. É no momento em que a gente conquista, é no momento de auge, como Davi estava. Davi ganhava tudo, estava próximo, estava tudo. Esse é o momento mais difícil, porque não precisa mais. Não depende mais. Tudo que o cara faz dá certo. Então, esse tempo é um tempo de muita vigilância. E eu acho que, na minha humilde opinião, que é o momento exato para a pessoa descer. Em que sentido? Dela fazer coisas simples que não fazia, que fazia no passado. Uhum. Né? De fazer alguns tipos de oração, alguns cultos, fazer coisa que fazia no passado. Voltar às origens, que nós falamos E lá ontem sobre... orar com as irmãs do círculo de oração. Isso, fazer algo bem simples, receber uma pregação de uma quarta-feira, um culto de semana, ou no domingo sentar para. Então são coisas mais simples que vai nos colocar na realidade, vai nos colocar no mundo real. Porque tá numa realidade que Deus colocou, que é uma realidade. Só que nós, os homens, não estamos preparados para tanta glória. Exatamente. É por isso que a glória, como o pastor Ebio falou, tem que ser dada para ele. Eu sou pastor auxiliar, pastor principal é o Senhor. E dá a glória para o Espírito Santo, dá a glória para Deus. Pisar novamente no mundo real. Então, eu acho que essas duas coisas, descansar do ativismo e ter muito cuidado, ir para o mundo real no momento que está no auge. E aí, também uma outra coisa muito importante, né? A Bíblia diz, eu nem sei se foi Davi mesmo que escreveu, sonda-me, ó Deus. Ou seja, toda manhã a gente precisa fazer uma autoavaliação para ver se dentro de nós não existe algum caminho sendo construído em direção ao inferno, né? Porque todo pecado começa com uma tentação. E eu preciso prestar atenção para ver se eu não estou sendo seduzido vagarosamente, flertando com o pecado. Esse é um ponto importante. Sem perceber, né? Sem perceber.
Muita conversa com o sexo oposto, café, almoço, daqui a pouco compartilhando coisas da sua casa e tal. Gente, homem casado não tem amiga. É isso A aí. melhor amiga do homem casado é sua É a esposa, esposa. entendeu? Segundo, aonde é que eu estou parando? Porque Davi parou no lugar errado, na hora errada e olhou na direção errada. Então, aonde é que eu estou parando? Entendeu? E aonde eu estou descansando os meus olhos? Os nossos olhos e os nossos ouvidos são as portas de acesso para a nossa alma. Então a gente precisa cuidar muito. Chegamos ao final de mais um podcast. Olha, esse bate-papo aqui tem a ver com a nossa mentoria, rede de mentoria PDP, Pastor Discipulando Pastor. Se você quer conhecer mais, é só você mandar um WhatsApp para o 11 99 754 0432. 11 99 754 0432, para nós falarmos um pouquinho para você sobre a nossa rede de mentoria PDP. Nós estamos recebendo aqui no nosso espaço 30 casais de pastores para uma imersão de quarta a sábado. De quarta a sábado de manhã, fica hospedado aqui, almoço, café, janta, tudo por nossa conta, é muito bom. E aí o Igor vai falar com você que tem interesse de participar. Igor, foi muito bom. Deus abençoe. Amém. E até o nosso próximo encontro, então. Amém. Estamos Tá? aqui, pastor. Maravilha. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. E até o nosso próximo encontro. Não perca amanhã, às 9 horas, o nosso podcast. Beleza. Você estava preocupado em acabar aí, né? Porque se acaba, aí tem que ligar outro.